louvando, adorando e glorificando o grande eu sou, o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, junto com essa amada igreja, amém? Eu gostaria que vocês, por gentileza, abrissem as vossas Bíblias no livro de Juízes, no capítulo 6, versículo 11. O Senhor já havia tocado o meu coração um tempo sobre essa passagem, mas Ele ainda não havia liberado para eu ministrar. E ontem estava em BH, fui num congresso de mulheres, e eu perguntando ao Senhor, né, o que o Senhor quer que eu leve para a igreja? E Ele me autorizou, está trazendo essa palavra em nome de Jesus, e eu creio que Ele falará ao meu e ao seu coração. Amém? Eu gostaria de convidá-los em nome de Jesus, em reverência à palavra de Deus, que se coloquem de pé. Diz assim: então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesnita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as tuas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor da casa do meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Amém? Pode se assentar. Eu gostaria que você curvasse a sua cabeça por um momento em nome de Jesus. Vamos orar mais um momento, pedindo a Deus que Ele fale conosco. Pai, em nome de Jesus. Senhor, eis aqui a tua palavra. Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha falar aos nossos corações. Deus, porque de mim mesma eu nada tenho a dizer aos meus irmãos, mas tudo vem de ti, Senhor. Senhor, é o Senhor que dirige, é o Senhor que fala aos corações, é o Senhor que conhece a necessidade da igreja. Senhor, e eu te peço que nessa noite o Senhor, Deus, venha direcionar essa palavra, que o Senhor venha tocando nos corações, que o Senhor venha trazendo respostas, porque eu sei que nessa noite irmãos entraram aqui com questionamentos, com perguntas, buscando respostas, muitas vezes dizendo: ai, Senhor, por quê? E Senhor, e nessa noite tem resposta, e nessa noite tem refrigério, e nessa noite, Senhor, tem porção do teu Espírito, Senhor, porque a presença do Senhor é real neste lugar. Continua conosco, Jesus, ministrando aos nossos corações. É o que nós oramos, Senhor, e te agradecemos no nome de Jesus. Amém? Irmãos, se nós começarmos a ler no capítulo 6, nós vamos ver que no versículo 1, que os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor. E por isso, o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Nós sabemos que a semeadura é opcional, mas a colheita é obrigatória. Quando criança, meu pai sempre dizia: quem planta arroz, colhe feijão. Quem planta feijão, colhe feijão. Quem planta milho, colhe milho. Mas quem planta vento, colhe tempestade. E confesso aos irmãos que eu só fui entender isso após os 30 anos. Porque eu não entendia por que quem plantava vento, colhia tempestade. E o Senhor me deu uma iluminação. Porque quando você planta 1 grão de milho, não nasce só um milho, não é verdade?
nasce uma espiga, não é? Quando você planta um grão de feijão, não nasce um feijão, nasce uma vagem de feijão. Então, aquela semente, ela multiplica. Então, quando você planta o vento, ou em outras palavras, você planta aquilo que não é de Deus, aquilo que não é correto, o pecado, o erro, o que acontece? Isso também multiplica nas nossas vidas. Porque é a lei da semeadura. Tudo que você planta, isso vai multiplicar. E os filhos de Israel, eles deixaram de adorar ao Deus vivo e foram adorar a deuses. Eles pecaram, eles foram contra os princípios de Deus, mesmo conhecendo Deus. Mesmo sabendo que era o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de José que levou o povo do Egito com grande honra e com grande glória, que ele foi um poderoso governador. E depois disso, passou 400 anos, Moisés resgatou do Egito, porque o faraó passado não conhecia José, então começou a oprimir o povo no Egito, e Moisés, tirou do Egito, e depois Josué e Caleb conseguiram entrar na terra prometida. Mesmo esse povo, sabendo de toda essa história, eles abandonaram o Senhor. E hoje nós vemos, irmãos, que muitas das vezes nós, conhecendo o Senhor, sabendo quem o Senhor é, muitas vezes o Senhor nos dando vida, nos livrando de morte, de enfermidades, muitas vezes nós ainda deixamos o Senhor. E quando vem a tempestade na nossa vida, nós queremos falar, mas por quê? Por que, Senhor, essa tempestade? Eu aprendi com o Senhor duas coisas. Existem dois tipos de prova. Aquela que nós procuramos com as próprias mãos, que é consequência das nossas atitudes, e aquelas que provam a nossa fé, que é para nós crescermos em Deus. E nesse caso, esse povo, eles foram oprimidos. Tudo que eles plantavam, os midianitas e os amalequitas saqueavam. Todos os animais que eles conseguiam, os amalequitas, os midianitas e os povos do Egito, eles vinham e destruíam tudo. Imagina, você ganha, você constrói, você faz a sua colheita. Vem uma nuvem de gafanhoto e destrói tudo. Tudo perdido. Quem aqui já plantou alguma coisa? Ou sabe como é que planta alguma coisa? Já pensou aquela laranjeira bonita? Onde eu morava era a terra da laranja. Aquela laranjeira bonita, aquele pomar bonito, e de repente tem um bichinho lá que ele infecta o pomar. E sabe o que tem que fazer? Tem que queimar o pomar e mais um raio de alguns metros em volta para conseguir exterminar aquele animal, aquele fungo que afeta os pés de laranja. Só para vocês entenderem, para ilustrar o que esse povo estava vivendo. Tudo que plantava perdia. Todos os animais eram exterminados. Eles viviam destruição. E a gente sabe que quando a gente começa a perder as coisas, a gente se sente oprimido. Amém? A gente não sente? Quando você perde o emprego, não te dá aquela opressão? Meu Deus, o que eu vou fazer? Quando um familiar está doente, que ele perdeu a saúde, não te dá uma opressão? Meu Deus. Aí a gente liga para os irmãos da igreja, para as irmãs do círculo de oração, porque a gente fica atribulado. Não é assim? Quando nós estamos com problema, nós nos sentimos oprimidos. E era isso que o povo de Israel estava vivendo. Por conta de uma desobediência, eles estavam vivendo a opressão. Mas no meio desse povo tinha um homem chamado Gideão. Quem já ouviu falar de Gideão? Dos 300, dos valentes, que venceu uma guerra. Só que hoje nós vamos falar do chamado de Gideão. Como que isso aconteceu, o chamado de Gideão? Gideão estava num lagar. O lagar era um lugar que se fazia vinho, onde se prensava uva, que era um lugar naquela época que ele era escondido.
E aí o que ele fez? A gente pode acompanhar ali, no versículo 11. Ele estava malhando o trigo no lagar para salvar os midianitas. Então ele falou, opa, a gente está perdendo tudo. Então eu vou pegar o trigo, para malhar o trigo, nesse lugar que ele não seria encontrado. Ele fez algo diferente do que os seus contemporâneos, os seus amigos, os seus vizinhos, a sua nação estava fazendo. Não, eu tenho que livrar um pouco do meu alimento. Então eu vou me esconder lá no lagar. Lá os midianitas não vão me achar. Porque eles não vão nunca na vida imaginar que a gente vai estar no lagar. E ele foi. E eu acho tão interessante que Deus é tão maravilhoso. Você percebeu, ao ler a Bíblia, que quando o Senhor, ele acha alguém, é quem está trabalhando. Você percebe? Gideão estava trabalhando. Quando Jesus chamou Pedro como discípulo, ele estava trabalhando. Então você fala assim, parece que Deus só pede as coisas para mim. Fulano está lá tranquilo. Porque Deus não gosta de pessoas desocupadas. Se você está com alguma ocupação, Deus quer contar com você, porque Ele pode confiar em você. Você não fica esperando, observando o vento, como diz no livro de Eclesiastes. Mas você está batalhando, você está trabalhando. Então o Senhor, Ele pode contar com você. E lá estava Gideão, então apareceu o anjo do Senhor. Pense bem, você lá no seu trabalho, trazendo para a nossa realidade. Eu lá na minha mesa, fazendo férias, fazendo folha de pagamento. E de repente aparece um anjo do Senhor. Privilégio. Você lá lavando sua louça, fazendo sua comida, irmã, limpando a sua casa. E de repente aparece um anjo do Senhor. O irmão lá que trabalha com máquina, ou que trabalha numa obra, ou que trabalha, não sei, dirigindo num caminhão. Você está lá e de repente te aparece um anjo do Senhor. Imagine a surpresa. Traga para a sua realidade. Eu acho que eu ia ter como diz, os mineiros, um trem no coração. De ver que um anjo do Senhor apareceu ali para mim. E aí o anjo do Senhor apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Opa, Senhor é comigo? Como assim? Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as tuas maravilhas que os nossos pais nos contaram? Então pense bem, Gideão estava trabalhando. Por isso ele foi considerado um homem valoroso. Porque ele não se acomodou com a situação. E aí eu quero deixar uma pergunta para a nossa reflexão nessa noite. Se o Senhor viesse ao nosso encontro, como Ele nos encontraria? Lutando, batalhando, persistindo, perseverando, em oração? Ou Ele nos encontraria murmurando, chateados, questionando, perguntando por quê? E aí ele fala: o que é feito das tuas maravilhas? Ele não estava entendendo muito bem o que estava acontecendo, mas ele já tinha ouvido falar no Deus de maravilhas. No Deus que tinha feito Israel passar a pés enxutos. Ele já tinha ouvido falar. E quando eu leio esse versículo, eu me lembro naquela passagem de Eclesiastes que diz: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então, no fundo, Gideão, ele falou, ao mesmo tempo que ele perguntou por quê, ele falou: mas e as tuas maravilhas? Eu não estou entendendo o que está acontecendo, mas eu sei que o Senhor é um Deus de maravilhas. E será, irmãos, que nós estamos nos lembrando que o Deus que nós servimos é um Deus de maravilhas? Quem aqui já recebeu uma bênção, um milagre? Diga amém. Será que no momento da sua prova, da sua aflição, você tem se lembrado desse mesmo Deus que te abençoou? Desse mesmo Deus que te deu escape?
desse mesmo Deus que te deu livramento? Ou você tem murmurado diante da situação e esquecido do Deus que te alcançou? O que nós temos feito? Nós temos trazido à memória aquilo que nos dá esperança, porque os dias eles são difíceis mesmo. Mas nós temos que sempre olhar para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. E aí o Senhor olhou para ele e falou assim: Gideão, vai nessa tua força. Eu acho que Gideão falou: que força? Da onde? Isso eu conjecturando aqui, porque eu leio a Bíblia e eu começo a imaginar eu lá. Eu, uma pessoa que pergunta, eu, uma pessoa curiosa, eu fico imaginando eu no lugar da pessoa. Que força? Ele estava escondido? Tentando salvar um pouco de alimento? Mas que força? Só que pense, reflita. No versículo anterior, ele lembrou do que Deus faz. Então, quando o anjo fala para ele, vai nessa tua força, ei, continue se lembrando do que o Senhor faz. Continue se lembrando do Deus dos seus pais. E hoje eu falo para você, continue se lembrando do Deus que te chamou, do Deus que te criou, do Deus que te abençoou, do Deus que te resgatou. É nesse Deus que nós devemos nos apoiar, mesmo nos momentos difíceis. E não importa, irmãos, aonde nós estejamos, seja no vale ou seja no monte, nós devemos estar sempre fazendo o nosso melhor. Porque por mais que o homem não nos veja, mas Deus está nos vendo. Pense em Davi. Davi foi esquecido pelo próprio pai. Porque quando Samuel chega naquela casa, ele só apresenta 7 filhos. E Davi estava lá, atrás das malhadas, com certeza obedecendo, porque foi o pai dele que mandou ele para lá. Então ele estava obedecendo, ele estava honrando o pai dele. Não importa que todos os meus irmãos estão dentro de casa e eu tenha que ir cuidar de ovelhas, mas eu vou obedecer. E no que ele foi obedecer, ele foi provado e aprovado. Ele matou o leão e o urso para honrar o seu pai e honrar a Deus. E aí quando você fala assim, mas Davi de repente foi ungido a rei, não. Ele estava lá no processo. Ele estava lá no processo, matando o urso, cuidando de ovelha, como se fosse dele. Por isso que o Senhor confiou um reinado na mão dele. Pense na rainha Esther, uma menina, uma jovem órfã, que não podia nem contar que era judia, lá dentro do palácio do rei Assuero. Só que aquela menina, improvável, sem pai, sem mãe, só com um tio, ela foi usada para salvar o seu povo, a sua nação. O Senhor habilitou ela com sabedoria. E ela conseguiu salvar uma nação. Pense em Maria de Nazaré. Uma menina que os teólogos acreditam que ela tinha entre 13 e 16 anos. Prometida em casamento a José. Lá em Nazaré, a cidade que ninguém dava nada por ela. E o anjo Gabriel visitou ela. E ela concebeu pelo Espírito Santo. O que essas pessoas têm em comum, Sheila? 3 pessoas improváveis. E Gideão também, então são 4. 4 pessoas improváveis, que eles não tinham condição de nada. Quem acreditaria que Gideão, escondido no lagar, querendo garantir pelo menos um pouco do seu sustento, lá na frente, no capítulo 7, no capítulo 8, com mais 300, derrotaria todos os inimigos de um exército numeroso.
O Senhor me trouxe nessa noite aqui para dizer: se você não acredita em você, Ele acredita em você. Foi Ele que te criou, foi Ele que te fez. Desde a fundação do mundo, você é escolhido. E o que o Senhor quer dizer para você: ei, vai na tua força. A palavra diz que tudo que você fizer, faça conforme a tua força. O Senhor é contigo. Quando o Senhor distribuiu talentos, que Jesus contou a história do Senhor que distribuiu talentos aos teus servos, Ele deu 1 a 1, outro 2 e o outro 5. E se você observar o detalhe do versículo, que Ele deu a cada um conforme a sua capacidade. Deus não está pedindo para você fazer o extraordinário, porque o extraordinário é com Ele. Mas o possível é conosco. O orar é conosco. O jejuar é conosco. O buscar a presença dEle é conosco. O buscar a sabedoria do Espírito Santo é conosco. Então o Senhor fala com a igreja, comigo e com você nessa noite: ei, vai nessa tua força, pois eu sou contigo. Por que você está duvidando? Eu sou o Senhor da sua vida, da sua causa, da sua família, dos seus dias. Eu sou o dono do seu dia. A porta que eu abro, ninguém fecha. A porta que eu fecho, ninguém abre. Eu sou o alfa e o ômega, o começo e o fim. Antes do mundo haver, eu já era. E para mim não existe nada demasiadamente difícil. Deus é contigo, igreja. Jesus está contigo. Eu não sei qual que é a sua prova. Eu não sei qual que é a sua aflição. Eu não sei o que é aquilo que te oprime. Mas o Senhor diz nessa noite que Ele tem escape para você. Eu não conheço a sua vida, eu não conheço o seu problema, mas nessa noite você não veio aqui por acaso. O Senhor tem escape para você. O Senhor tem livramento para você. Essa nuvem de gafanhotos que tem vindo, querendo ceifar a tua plantação, querendo ceifar a tua família, o inimigo que tem se levantado, ele será paralisado na autoridade do nome de Jesus. Porque é nesse Jesus que nós cremos. Porque para isso foi manifesto o Filho de Deus, para desfazer as obras do mal. E nós temos que perseverar. E nós temos que lutar. E nós temos que crer. Eu sempre digo algo que o Senhor ministrou muito ao meu coração. Nós não podemos nos acostumar com aquilo que nós recebemos. Explique, Sheila, o que você está dizendo. Nós não podemos nos acostumar a só vir no culto. Nós temos que querer mergulhar. Você mergulha no culto de hoje. Você mergulha no próximo culto. E você tem que ansiar mais de Deus. Não se contente a tomar um copo, um exemplo da presença. Mas que hoje você tome 1, que amanhã você tome 2. E depois você tome 3. Como está no livro, escrito no livro de Ezequiel. Não fique só com a água pelas canelas, nem pelos joelhos, nem pelos lombos, nem pelos ombros, mas que você queira mergulhar na presença de Deus. Que você queira mergulhar. Porque Deus tem mais, Ele tem muito mais para você. Ele tem mais da presença, Ele tem mais da intimidade, Ele tem mais do Espírito Santo na sua vida, Ele tem mais do conhecimento, Ele tem muito mais. No livro de Oséias diz que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. E eu te peço, eu te dou um conselho de amiga, baseado na palavra de Deus.
Não deixe de buscar. Não se contente, mas queira mergulhar, queira mergulhar, queira mergulhar. Que a mesma força que muitos de nós, às vezes, temos de trabalhar e de buscar as coisas terrenas, que nós venhamos ter esse anseio por buscar a presença. Porque se você tem a presença, você tem tudo. Se você tem a presença, você tem escape. Se você tem a presença, você tem auxílio, refúgio, refrigério. Se você tem a presença, o que Jesus disse? Buscai em primeiro lugar. Buscai em primeiro lugar e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Quem busca a Deus não sai perdendo. Aí se você falar para mim, Sheila, sem luta, não vai ter luta. Mas como diz aquele louvor, nunca pare de lutar. O escape vem. O escape vem. Deus não vai deixar você morrer nessa batalha. Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E Ele venceu o mundo, passando por tudo que nós passamos. E até pior. Muito pior. Não se compara. Nunca se esqueça disso. Deus escolhe, são os improváveis. Ele não escolhe a gente porque a gente é bonito, porque a gente tem um olho verde, ou porque a gente tem formação. Não. Deus, Ele escolhe quem Ele quer, para cumprir o propósito que Ele determinou e para que o nome dEle seja glorificado. Porque tudo aquilo que Deus faz tem a ver com pessoas. Tudo tem a ver com pessoas. Eu sou líder de missões, do trabalho missionário da minha igreja. E o Senhor tem, pastor, me levado muito a isso. Que Deus foi o primeiro missionário. Porque quando o povo estava aflito, Ele mandava profeta. Quando o povo estava aflito, Ele mandava palavra. E aí Ele, vendo que ainda não resolvia, Ele mandou o único filho e falou: filho, vai lá e prega para essas pessoas. O plano de Deus não é com coisas, é com pessoas. O compromisso de Deus é com a palavra. E a palavra, ela abençoa pessoas. Em nome de Jesus, irmãos. Deus acredita mais em você do que você mesmo. Porque nós tínhamos um escrito de dívida que era para a morte. E mesmo nós sendo pecadores, Ele acreditou em nós. Ele falou: não, o meu filho vai morrer por eles. O meu filho vai morrer por eles, porque eu os amo. Eu os amo. E ele vai morrer. E aquele que crer no meu filho não morrerá, mas terá a vida eterna. Então Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. E eu te convido nessa noite a pensar, a refletir, a meditar, a ver a história de Gideão e falar assim: Deus, no que eu me assemelho a Gideão? Se o Senhor foi com Gideão, o Senhor é comigo também. O Senhor é comigo também. Sheila é soberba? Não, é palavra. Você estará orando, falando a palavra, declarando a palavra. Deus, o Senhor disse que seria comigo todos os dias da minha vida, até a consumação do século. Eu creio, Senhor. Me direciona, Senhor. Espírito Santo de Deus, eu quero aprender mais de Ti. Espírito Santo de Deus, me ajuda, me sustenta, me fortalece, me dê sabedoria para eu passar por essa luta. Eu posso ouvir um glória a Deus? Você crê que o Deus que nós servimos, Ele pode fazer isso? Você crê que o Deus que nós servimos, Ele não está apenas na Bíblia, mas Ele está operando
Então guarde essa palavra no seu coração em nome de Jesus. O Senhor me deu até aqui, irmãos. Mas eu creio que Ele falou aos nossos corações. Eu creio que tem irmãos saindo daqui com resposta. Eu creio que Deus tem confirmado no coração de pessoas aqui coisas que você orou no seu secreto. E agora eu entendo, porque o Senhor só me liberou no dia de hoje trazer essa palavra. Porque era essa igreja que precisava ouvir essa palavra. Era para esse dia, para essa hora. Porque Deus não atrasa nem adianta. Ele vem na hora certa. E tudo está rigorosamente nos planos dele. Glória a Deus. Eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus. Que Deus abençoe a vida de vocês. Amém?